Eu já vou entrar aqui na covardia do Alexandre de Moraes com o Felipe Martins, que foi, né, teve a sua entrevista, teve o pedido que a Folha fez para entrevistá-lo. Veja bem, um veículo de jornalismo tendo que pedir a um juiz, porque para quem não sabe, ministro do Supremo é ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro do TST, esse é juiz. Ah, mas não tem concurso, não importa. Ele julga, ele é juiz. Só o fato de um jornal ter que pedir a um juiz autorização para entrevistar um preso político, meus queridos, AI-5 era muito mais elegante porque pelo menos estabelecia parâmetros. Isso aqui é pior. Isso aqui a violação aos direitos humanos que o Brasil sofre hoje é muito pior. E a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, jornalismo que morreu no Brasil, né, publicou uma nota oficial questionando a proibição da entrevista de Felipe Martins ao jornal Folha de São Paulo. No texto, a ABRAGE diz que vê com extrema preocupação a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir a entrevista com o ex-assessor de Jair Bolsonaro. Moraes justificou a proibição, dizendo que Felipe Martins deve cumprir uma série de medidas cautelares. E vale lembrar, Luiz Arthur Nogueira, que essa série de medidas cautelares são ilegais, dentro de uma decisão ilegal, um inquérito ilegal, ou seja, ele usa uma decisão judicial com base no absurdo para justificar um outro absurdo em forma de decisão judicial, e a ABRAGE, pelo menos agora, colocou a cabeça para fora. Exatamente. Ontem a gente cobrava isso, né? Eu perguntei, cadê as associações de imprensa questionando a censura? Agora, a ABRAGE, ok, é uma nota, eu acho tímido isso. Tem outros órgãos também de imprensa que deveriam se manifestar sobre isso, porque hoje parece ser uma pequena censura contra um veículo, no caso a Folha. Amanhã a censura pega todo mundo. Então quem cala hoje será vítima de amanhã. Na verdade, Arthur, a Folha endossou, né, todo o processo de perseguição. A própria Mônica Bergman fez um tweet no ano passado falando a respeito de como o Alexandre de Moraes defendia a democracia. E aí, com esse caso do Felipe Martins, ela falou, né, finalmente falou a verdade, que a Folha está sendo censurada. Então fica, inclusive, o recado mais que claro que quando você apoia que está censurando aquele coleguinha que você não gosta muito, aquelas ideias que você não vai muito com a cara, você tem que ficar esperto, porque inevitavelmente uma hora a censura vai atingir a você também. Então a Folha agora está reclamando, né, por meio de alguns editoriais. É uma reclamação legítima? Sim, é uma reclamação legítima, mas nós não podemos esquecer que a Folha, o Estadão e todo esse consórcio midiático contribuíram e muito para a gente chegar onde nós estamos, porque não estamos falando a respeito, repito, o problema não foi especificamente o vazamento da Folha. Não! Aquilo dali só revelou os bastidores de algo que nós estamos denunciando há pelo menos uns 5 anos. E a dona Folha e o Estadão têm sim culpa no cartório. Eu acho que você não pode pensar nesse sentido. Sabe por quê? Porque isso desencoraja as pessoas. Não. Ela tem... Entendeu? Eu acho... o nome, a doença, o nome que ela tem. Mas você sabe o que eu acho que acontece? Você já fica, se você tem culpa, as pessoas vão se arvorar. Não, eu vou ficar aqui. Mas você sabe o que eu acho que acontece, Pavinato? Quando a gente não reconhece que existiu essa contribuição, a gente acaba desrespeitando aquelas pessoas que desde o começo estão sendo corajosas, estão batendo de frente com a censura. Então a gente acaba desrespeitando, por exemplo, jornalistas como Alan dos Santos, que desde o começo está falando e está exilado, e tantos outros, Rodrigo Constantino, que é daqui da casa também, que está exilado. Então eu acho que é bem-vinda a crítica, repito, é sim uma crítica legítima, ela tem o meu apoio em fazer a crítica, mas é importante também pensar que teve ali uma culpa no cartório, e eu falo isso não para punir ou enfim, para desencorajar que as pessoas falem, mas para não desrespeitar quem há mais de 5 anos está falando do ativismo judicial que existe dentro do nosso país. Você pode não desencorajar, mas tem uma boa parte que desencoraja. Que aí a pessoa fica, eu vou falar mal do ditador, para eu apanhar do ditador e apanhar mal do perseguido também? Não. Eu vou ficar aqui, enquanto der para eu tirar proveito, a hora que ele me censurou, lamento. Eu acho que... está fazendo juízo moral, ou está dando uma de moralista,
ou amoralista, tá? Ou amoral. Mas há uma regra da política que é da política, não é de ciência política, é da política. Não faz política quem tem rancor. Significa o quê? Ora, você vai se aliar com todos aqueles, inclusive aqueles que você sabe, eu concordo plenamente contigo, você tem culpa, tá? Mas, num determinado momento, eles descobriram e eles estão percebendo, afinal de contas, que eles, de alguma forma, permitiram, mas eles não estão mais preocupados em pedir desculpa, eles estão preocupados em auxiliar na transformação. Não, mas e aí a gente tem que trazer. Com esses eu concordo. Ser o mesmo inimigo, então a gente também se vale junta dizer, e faz. vale Daí dizer, eu concordo. porque A o esquerda jornalista, trabalha assim, a o esquerda- jornalista, Não, para derrubar a ditadura a gente se junta o e vai. jornalista Eu não é concordo. jurista. Vale dizer que se você faz uma tese bem alinhavada em bom português, citando Guimarães Rosa, o pessoal acha bonito, fala, não, é isso, é isso. Quantos jornalistas não têm ideia de que não é a prerrogativa do presidente do Senado, como é o caso do presidente da República, ou no impeachment dele, é fazer isso? Porque o jornalismo não está nessa lida. Então, assim, a direita também falha ao aplicar recursos, né, em esclarecer por que o Alexandre de Moraes é ilegal desde o momento 1. Deixar isso claro de uma maneira mais didática. Mas, enfim, vir para a luz é algo sempre bacana. Até porque para a gente não recair naquele poema do pastor alemão, não o cachorro, o sacerdote Martin Niemöller, que escreveu aquele belo poema, né, sobre o nazismo, né? Um dia vieram, levaram meus vizinhos judeus, como eu era no judeu, não disse nada. Ontem vieram, levaram meus vizinhos católicos, como eu era católico, eu não disse nada. Hoje vieram me levar, já não tinha ninguém para dizer nada. O que importa é que todos aqueles que achavam, não, eu não era judeu, não era isso, não era católico, não era gay, porque perseguiram. Ele foi, não, como eu não sou, eu estou lá. Então, não me interessa. Até mesmo para não desestimular aqueles que certamente estão na condição de ainda não serem perseguidos, mas serão, porque a tendência natural da ditadura é perseguir todos. E uma ditadura está sendo configurada. É dizer, tudo bem, apenas como cristão, mostre que o teu arrependimento é real. Se o arrependimento for real, ótimo, estamos no mesmo barco. Mas, independentemente disso, é muito bem-vindo o que a Folha fez. Eu ainda não entendo por que a Folha fez isso. Eu ainda estou tentando procurar quem foi que foi atingido. Porque a Folha, inclusive, do nada, ela deixou de ser Raquel e virou Rotinha. Basta que você veja os editoriais. Os editoriais da Folha estão de quebrar. Estão sendo dentre os bons editoriais que a gente encontra no Brasil. Então, nesse momento, dizer assim, olha, eu deixei de ler vocês, mas agora eu estou vendo que vocês estão descobrindo a verdade. Só espero que vocês não voltem a ser Raquel. Continuem Rutinha, mas é muito bem-vindo tudo aquilo que vocês estão fazendo. Rapidinho, só nesse contexto, quem é o grande concorrente da Folha? É o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo deveria fazer um editorial contra a censura da Folha. Exatamente. E não esperar ser censurado para escrever um editorial. O Estadão está tomando lítio. Está bipolar. Olha, em 2022, eu estava lá, no dia 7 de setembro, o então presidente Bolsonaro, ele fez uma série de críticas ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, inclusive falando para ele, convidando ele a deixar de ser canalha. Abro aspas, deixe de ser canalha, né, peça para sair. E no mesmo ano de 2022, jornalistas publicaram um manifesto por apoio a Lula, a Alckmin e risco à democracia. Então, na realidade, eu me lembro de uma história, Pavinato, que um santo estava sendo queimado pela Inquisição. E aí, as chamas, por uma questão de ventania, se afastaram do corpo do santo. E aí, aquele público que estava ali, torcendo para o santo ser queimado, ficou tão impressionado, falou, não, esse deve ser santo mesmo. Então, milagre. E, de repente, as chamas se voltam contra o santo, porque o vento muda. E aí a turba ensandecida fala queimem o herege. Então, na realidade, é o seguinte, o mau jornalismo é exatamente como qualquer outra parcela ruim da sociedade. Caminha conforme o vento.